Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você chegou aos nossos Minutos de Autismo. Estamos na temporada 5, que trata das comorbidades. Vamos recordar, comorbidades são condições agravantes que podem vir junto com o autismo. Nos episódios anteriores, já falamos de autismo com TDAH, olhamos para o desenvolvimento da linguagem no autismo, já vimos que pessoas autistas aprendem a falar de um jeito bem diferente do que pessoas típicas. Já falamos de autismo com dislexia, de autismo com dispraxia motora e autismo com depressão e ansiedade. E agora, no episódio 7, chegou a vez dos transtornos alimentares. Essa dimensão do autismo é tão variada, complexa e impactante que vamos dedicar a ela 3 episódios. E quem nos conduz é, mais uma vez, a nossa professora britânica Rita Jordan. Na cidade de Birmingham, foi realizado um estudo que pesquisou clínicas para transtornos alimentares e os pacientes que as frequentavam. Descobriu-se que 60% desses pacientes tinham um transtorno do espectro do autismo, não diagnosticado, mas existente. Transtornos alimentares são realmente comuns no autismo. Eles podem ser identificados em meninas, mas muitas vezes se identifica numa pessoa o transtorno alimentar em vez de reconhecer o autismo, que é seu verdadeiro causador. Frequentemente, os transtornos alimentares não são reconhecidos em meninos, porque por alguma razão não se espera que meninos desenvolvam esse tipo de distúrbio. Em geral, associamos transtornos alimentares a todo tipo de causas sociais, mas isso não se aplica no caso do autismo. Pessoas com autismo muitas vezes têm uma alimentação muito restrita. Só comem certos tipos de alimento ou alimentos de uma determinada cor. E como já foi comentado quando falamos sobre comportamentos desafiadores, é possível que comam apenas alimentos de alto índice glicêmico. Na questão alimentar, os pais muitas vezes se acalmam quando lhes dizem que está tudo bem e que não devem se preocupar enquanto a criança estiver ganhando peso ou tiver uma dieta razoável. Infelizmente, essa é uma garantia que não se justifica quando se trata de autismo. Muitas vezes se tenta tranquilizar os pais, dizendo que nenhuma criança vai recusar comida ao ponto de morrer de fome. Mas eu conheci uma criança que morreu porque não comia. Ela vivia numa sociedade arrasada por todo tipo de problemas e onde havia pouco apoio e ajuda disponíveis. A afirmação de que a criança vai acabar comendo em algum momento não se aplica necessariamente ao autismo. Pessoas que já seguiram uma dieta de fome sabem que há um estágio em que realmente se deixa de querer comer. Na minha opinião, pessoas com autismo que se habituaram a não comer podem ter dificuldade para romper esse hábito. De qualquer forma, em longo prazo, uma alimentação restrita prejudica a saúde. Ela afeta, inclusive, o estado mental da pessoa, sua flexibilidade de pensamento e sua capacidade de evitar comportamentos desafiadores. Tudo isso é afetado pela dieta. Portanto, é um assunto que precisa ser levado a sério. Quanto mais cedo ajudarmos a criança a ter uma dieta variada e saudável, melhor será por diversos motivos. Uma razão comum para uma dieta muito restrita no autismo é a questão sensorial. O problema pode estar no tipo de alimento. É bastante comum pessoas não tolerarem comidas apimentadas porque elas provocam uma sensação de dor. E por outro lado, há pessoas que quase não sentem gosto e precisam de comidas picantes ou com sabor muito marcante. Eu conheci uma menininha que adorava piccalilli. Piccalilli é um molho muito picante à base de vegetais e mostarda.
A maioria das crianças com autismo não gosta disso porque é muito forte. Mas essa menininha comia enormes quantidades deste molho. Se pudesse, tenho certeza de que comeria um vidro inteiro de uma só vez. É claro que não deixavam que ela comesse tanto, por causa dos efeitos que isso poderia provocar. Então, existem aqueles que gostam de sabores fortes e aqueles que não toleram nada picante. Portanto, o sabor pode ser um fator importante. A cor também pode ser um fator determinante. A partir de estudos visuais realizados recentemente, acredita-se que pessoas com autismo talvez percebam as cores de maneira diferente. Esses resultados surgiram na mesma época em que uma imagem viralizou na internet alguns anos atrás. Era a foto de um vestido. Ela tinha sido tirada com pouca luz, de modo que a imagem era um tanto ambígua. Fez-se então um levantamento, perguntando-se às pessoas quais as cores que viam no vestido. Mais ou menos a metade dos respondentes disse categoricamente que ele era preto e azul. A outra metade disse que ele era branco e dourado. Cada grupo enxergava um par de cores totalmente diferentes. E essas pessoas realmente viam essas cores e não podiam acreditar que outras pessoas vissem uma coisa diferente. As pessoas com autismo estavam quase todas em um dos dois grupos. Não me lembro mais bem qual foi. Em parte, isso tem a ver com o modo como processamos as cores. Concluiu-se que as pessoas com autismo superprocessam, ou seja, são muito sensíveis a mudanças de cor. De qualquer maneira, a cor pode ser muito importante para elas. Também é possível que elas associem cores a determinadas coisas. Como já comentei antes, pessoas com autismo muitas vezes têm sinestesia. Sinestesia acontece quando uma sensação é experimentada como se fosse outra. Portanto, pessoas com autismo talvez percebam cores de uma forma muito diferente de outras pessoas. Existem crianças que só comem alimentos claros, outras só comem alimentos vermelhos, como uma criança que colocava ketchup em tudo, porque só comia comida vermelha. Às vezes, é claro, isso se torna um hábito. E esse hábito acaba sendo reforçado, porque, como as próprias pessoas autistas dizem, elas gostam de fazer o que fazem. Mesmo assim, temos que ajudá-las a lidar com essas questões sensoriais. E muitas vezes o problema alimentar realmente é esse. Mas, além dessas questões sensoriais, há muitas outras complicações que podem provocar transtornos alimentares. Por exemplo, a dificuldade com a deglutição. Muitas pessoas com autismo não conseguem engolir. A necessidade de muitas pessoas autistas de ter os alimentos rigorosamente separados e não misturados. A dificuldade com o material dos utensílios, garfos, facas, colheres. E os problemas sensoriais com as diferentes texturas dos alimentos. São esses fatores que a professora Rita Jordan vai nos explicar no próximo episódio. Aguardo você lá. Fique bem.